Bom dia, meu povo. Tudo bem, queridos? Tudo bem, tudo bem. Cá estamos reunidos de novo para estudar a palavra. Hoje eu não vou causar maiores polêmicas, prometo. Semana passada o nosso estudo foi... O Denis estava lá na PECOM, né? O Denis nem veio aqui debater conosco sobre a presença das crianças no culto. Você que não estava, meu irmão, especialmente os que têm crianças pequenas, viu? Ou os que são engajados no assunto também, né? Você que vai ser vô, você vai ser vô, Denis. Então você pode... Ai, Gisele, eu não falei quando. Assista lá o nosso estudo, ainda que gravado. Eu acho que é um tema importante. Assiste lá para você olhar e falar: pastor, discordo plenamente. Não tem problema, meu irmão. Um par de lua para você, um par de lua para mim, nós sai no murro. Brincadeira, Roseli. Discorda de mim, meu irmão. Conversa comigo, vamos crescer. Mas são temas importantes, né? Temas que tocam bastante a vida da igreja. Hoje não, meu irmão. Hoje voltamos aqui aos nossos temas de teologia bíblica. Agora a gente começa a enveredar um pouco mais na Escritura. E aí vamos falar de Gênesis. Você fala: pastor, em 6 meses nós estamos falando de Gênesis. Fazendo referências, trazendo princípios bíblicos, princípios teológicos. Agora o nosso estudo passa a lidar um pouco mais com o texto e com pontos fundamentais sobre o texto. Então hoje a gente vai falar bastante sobre criação. Vem uma aula pela frente aí, daqui uns 2 ou 3 domingos. Semana que vem falamos sobre o reino cósmico. Ai, que coisa doida, né? Cósmico, o que será que é isso? Meu irmão, o mundo criado por Deus, como funciona o mundo criado por Deus. Depois falamos sobre o reino parasita, e aí Satanás e seus demônios, né? Temos aí bastante conteúdo para adentrarmos nesses assuntos. Meu irmão, deixa eu polemizar um negócio aqui. O presbítero Jorge me deu a dica, o carioca falou assim: ô pastor, põe uma perguntinha para aquecer. E é gostoso de vez em quando, né? Quando a gente começa o estudo. Semana passada, o nosso aquecimento durou uns 25 minutos. Quando nós entramos no jogo, estava todo mundo cansado já. Sabe que eu perguntei aí quais as vantagens e desvantagens das crianças fora do culto, né? Mas, meu irmão, deixa eu queimar os seus neurônios aí, né? Vamos sentir um cheirinho de queimado na caixinha aí agora. Deixa eu te perguntar um negócio. Você já leu Gênesis 1 e 2? A Gisele ensinou isso lá para as crianças quando era professora. A forma como Deus criou o mundo, como os animaizinhos, os luminares, né? Deus vai pôr o sol, a lua, as coisas vão acontecer, tudo bem. Mas, em Gênesis 3, rapaz, Satanás vai lá tentar Eva. Mas não, onde que tem o texto falando de Satanás? Quando Satanás foi criado, meu irmão? Um de cada vez. Quando Satanás foi criado? A resposta menos herética ganha um prêmio e a mais herética ganha um prêmio. Mire numa das duas. Antes do homem. Ele é prático. Antes do homem. Aí quando ele pecou, mas ele já existia. Quando é que surge Satanás? Satanás estava junto com Deus? Os dois já existiam antes da criação? Por quê? Porque ele é criado. Depois de Gênesis 1:1. Sim, certo. Depois do princípio. Quando ele criou, tudo bem, né? Satanás não existia antes. Não existem duas forças operando no mundo. Deus é soberano. Então eu tenho um start aí. Quando, Luiz Fábio? Já começou a citar texto bíblico aqui, irmão. Nós estamos brincando de heresia, brincadeira. Não, a profecia contra o rei de Tiro, a palavra de Deus utiliza a pessoa do rei ali, um personagem real, fazendo uma alusão também ao próprio Satanás. Então faz uma citação de 2 pessoas utilizando uma pessoa física como um exemplo maior sobre Satanás, né? Principalmente quando fala assim: você estava cercado disso, desses benefícios, etc. Você comandava esse tipo de ministério, né? Você tinha à sua disposição essas coisas, etc. Até porque é uma presunção humana também.
do próprio rei de Tiro, que cabe certinho no papel do quê? Daquilo que Satanás intentou fazer. Certo. Então nós sabemos ali, num vislumbre, né? Heresia? Oh, cuidado, irmão, cuidado. Não quero tanto não, eu tenho medo de pedir. Mas quando Satanás foi criado? Teologia reformada ou heresia? Me dê a que você crê. Depois, no Gênesis 1. Gênesis 1. Então, por que, meu irmão? Por que levantar essa pergunta? Diga-se de passagem. Ninguém vai ter essa resposta, viu, Marilena? Satanás foi criado antes da girafa, depois do hipopótamo. Sabe? Na fila de criação, assim, né? A gente não tem. Mas perceba, né? Os irmãos estão... A gente está cercando o assunto. Satanás não existia antes. Satanás vai agir já no capítulo 3, e no capítulo 3, como disse a Marilena, ele já caiu. Então pense, o Satanás é tipo aquele liquidificador da promoção, sabe? Que queima no primeiro uso. Satanás, nós não temos um período muito curto. A Bíblia fala de uma semana, onde em Gênesis 1, a criação inicia, e aí está certo que ali nós não temos uma data da queda, né, mais do que uma semana ali, mas em Gênesis capítulo 3, nós já temos a rebeldia de Satanás. O que eu posso saber sobre isso? E aí eu quero usar isso como uma aplicação para a nossa aula. Hoje não é capitologia, tá bom? Demonologia hoje a aula, não é. Satanás, meu irmão, é criação do Senhor. Deus criou os seus anjos todos, aqueles que viriam a cair no futuro e aqueles que foram preservados no seu estado de santidade. Todos eles são criação de Deus. Você já sabe que não existe aquela queda de braço, sabe aquela fotinha de Jesus fazendo queda de braço com chifrudo assim, numa imagem, assim, lutando pela sua alma. Meu irmão, Deus é soberano. Deus diz que, dada a voz do Senhor, a ordem, um anjo descerá e amarrará a serpente. Apocalipse. Então, Deus é soberano. Mas você vai ver, então, Satanás sendo criado e caindo. Quando? Em algum momento. Essa é a melhor resposta. Em algum momento entre Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 3. Por que isso é importante para a nossa aula? Quando nós vamos pensar sobre o ato da criação, e aí depois as motivações de Deus, implicações que nós temos para refletir sobre a criação. Por que nos é fundamental entender isso? Há um só ato criacional de Deus. Deus não vai criar os anjos, criar o mundo espiritual, como os crentes se referem, e posteriormente criar a sua própria criação, animais, mundo, homem. Deus não vai fazer dois atos de criação distintos. Satanás não vai coexistir com Deus. Então você tem um só ato de criação. Em algum momento da criação, Deus fez todos os seus anjos, e aí posteriormente caindo em pecado, Satanás, você tem os demônios aí surgindo, né? Satanás é a terça parte dos anjos, que nos diz lá a profecia contra o rei de Tiro, né? Beleza, meu irmão, estamos aqui. O que eu preciso abstrair disso, tirando a polêmica de Satanás, que acordou você mais que o cafezinho agora? Você está mais esperto na aula do que o cafezinho agora. Meu irmão, Deus tem um só ato criacional, Deus fez todas as coisas a partir de um início, e nós precisamos olhar para as implicações disso. Então hoje nós vamos falar sobre criação em dois aspectos, e aí eu vou frear a aula em alguns momentos, porque nós não podemos extrapolar muito longe disso, o assunto é longo, mas vamos falar sobre fatos e razões da criação, tá bom? Primeiro, meu irmão, o relato da criação é um fato, e ele nos relata uma série de atos criativos de Deus. Veja aí alguns aspectos bem importantes: criando a partir do nada, organizando, separando, delegando e dando função. E aí nós vamos falar disso um pouco mais detalhadamente. Roda a terrinha, irmãos, eu não tinha visto. Os templates estão cada vez melhores, né? Vamos torcer para não ter nenhum título em inglês hoje, igual a semana passada. Criação e organização.
Em Gênesis capítulo 1, do verso 1 ao 23, temos o relato fundamental da criação e a partir daí faremos algumas inferências. Por favor, meu irmão, abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 1, verso 1 ao verso 23. Nós temos aí um texto fundamental para nós e a partir daí algumas inferências a serem feitas. Gênesis capítulo 1, verso 1 a 23. Pediu para a Bia ler para nós, por favor, Bia. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficavam abaixo do firmamento das que ficavam por cima. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou céu. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que ficou bom. Então Deus disse: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o terceiro dia. E disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os 2 grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o 4º dia. Disse também Deus: encham-se as águas de seres vivos e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se. Encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o 5º dia. Até o 25, por favor, Bia, eu falei errado. E disse Deus: produza a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Muito bem, meu irmão. A seguir, Deus vai criar no 6º dia o homem e a mulher. Falamos bastante sobre a criação do homem. E, por fim, no 7º dia, hoje, Deus criou hoje, né? Dia do descanso. E Deus nos está ensinando a descansar. A partir de Gênesis capítulo 1, do verso 1 ao 23, a gente tem alguns pontos importantes. Quantos atos de criação existem? 1. Bate o ponto aqui, meu irmão. Sabe por quê? Você vai ter fundamentos teológicos para se falar sobre... você vai ter ideias, né? Algumas teologias falando sobre 2 atos de criação. Alguém vai dizer que em Gênesis 1:1 criou Deus os céus e a terra. Deus fez lá a massa do bolo no primeiro dia. E aí, nos outros dias, logo em seguida, Deus vem para organizar estas coisas e pôr ordem na criação. Nós entendemos a lógica contida no texto,
Mas o que é o perigo disso? Nós pensarmos em dois momentos de criação, né? Deus primeiro criando uma determinada parte e a seguir criando uma outra. Nós temos um ato criacional de Deus. A partir daí, como é que eu vou entender Gênesis 1:1? Primeiro versículo, esse é como um cabeçalho. A Bíblia muitas vezes vai te dar uma breve descrição em um versículo do que vem abaixo, né? Do que vem pormenorizado a seguir. Gênesis nós vamos olhar assim. E aí então nós temos agora a parte da criação por ser conduzida. Veja que Gênesis 1:1 de fato nos elabora a ideia da criação e nós precisamos entender como isso é um pouco mais amplo do que tão somente formar as coisas. Deus está criando tudo a partir do nada. Outro ponto fundamental e importante. A turma gosta de casar a escritura com fundamentos científicos. Como, meu irmão? Como que eu poderia fazer isso? Simplesmente, meu irmão, dizendo assim, não, é que assim, o cosmos existe, o universo existe desde sempre. Qual foi o trabalho de Deus? Deus foi lá, pegou a massa de bolo, não foi ele que fez, ele só confeitou. Entendeu? Deus, o trabalho de Deus, alguns vão dizer, é que a ideia aristotélica, fui longe agora, hein, meu irmão? Vamos lá. A matéria existe desde sempre, né? Você tem assim, Aristóteles vai dizer que não, você tem um primeiro motor. Se as coisas todas hoje funcionam, se você for voltando na lógica, você vai encontrar um ponto de partida. Ah, pastor, o senhor está falando do Big Bang. Isso mesmo, meu irmão. Viemos todos da galinha cósmica, que colocou o ovo cósmico que explodiu, né? Dizem lá os cientistas. Não, meu irmão, pense na ideia mesma da própria matéria, do próprio mundo, tudo quanto existe sendo criado por Deus, vão dizer os teólogos reformados, ex nihilo, a partir do nada. Então nós temos este ponto de partida, todas as coisas são criadas por Deus do nada. A partir disso, Deus, iniciando assim a sua criação em um só ato, ele vai conduzir a criação. A terra era sem forma e vazia e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Deus trouxe à existência a matéria. Olhe como agora o texto nos narra o ato de criação de Deus se estendendo em atividades como organizar, separar, nomear e delegar funções. Veja, por exemplo, o que Deus fez com as águas e o firmamento? Deus os separou, o texto está dizendo. Deus estabeleceu o firmamento, as águas que estão sobre e as águas que estão embaixo. Por isso que a terra é plana, meu irmão. Tá vendo? Estou te falando que nós vamos sempre tomar cuidado, porque essa aula pode se estender por muitos caminhos. Alguns vão usar este texto bíblico para dizer que há uma cúpula sobre o mundo, águas embaixo da cúpula, os mares e rios, águas sobre a cúpula. Deus, na verdade, ele é um mergulhador celestial, né? Ele está. Então, o texto não está nos ensinando isso. Pense na ideia de águas sobre e abaixo. Pense nos estados da água, né? E aí a própria Escritura nos ensinando que até os tempos de Noé nunca havia chovido sobre a terra e a água estava comprimida sobre o solo e no ato do dilúvio se irrompem as fontes. Pô, meu irmão, nunca pensou nisso? Assiste o filme elétrico do Noé lá, que é muito legal esse momento. Tirando os gigantes de pedra que são anjos caídos do filme do Noé e o rei que sobrevive entra na arca, mata um animal e faz um churrasco dentro da arca. Mas essa cena é muito legal, você vê assim, as fontes irrompendo. Então, o texto está nos referindo a isso. Qual é o ato de Deus contínuo da criação no período de 7 dias, Deus criando? O Senhor vai estabelecer, separar águas e terra seca. O que Deus faz? Deus pôs limites aos mares, dizendo, vão até aqui. Deus separa as águas da terra seca. Deus separa a luz de trevas. E aí existem aí duas formas de se ver esse texto. A primeira delas é dizer que
a luz não necessariamente depende dos astros celestes. A luz não precisa vir do sol propriamente. Deus é luz e Deus pode criar outras formas de luz. Por exemplo, conhecem lá o famosíssimo, que eu esqueci o nome, o menino lá da criação, um presbiteriano bom com força nosso aqui? Adalto Lorenzo, por exemplo, vai defender que a luz ela existe à parte de Deus. Ele tem todo um argumento científico para dizer como existem luz nas galáxias. Mas, meu irmão, nós podemos pensar também, sem problema, em uma outra visão teológica, de que no ato inicial Deus cria todas as coisas, incluindo os astros celestes. Poxa, mas como que a Bíblia diz agora que Deus colocou o sol e a lua? Bem descrito o texto é dizer, Deus deu função para eles. Deus está aqui agora delegando funções a eles, os pondo para separar dia e noite, separar estações e marcar os anos. E aí nós estamos pensando, nossa, como a ciência é boa, né? Finalmente Galileu Galilei observou e entendeu como o Sol não gira em torno da Terra e a Terra que gira em torno do Sol. Gênesis capítulo 1 já diz que os luminares estavam servindo para marcar as épocas do ano, e é o que a ciência moderna nos mostra agora hoje, o movimento de rotação da Terra ao redor do Sol. Tudo bem. Meu irmão, veja então como Deus vai, em um ato de criação, pôr todas as coisas em ordem. E aí um ponto até importante para nós pensarmos é que nós estamos falando de uma semana literal. 7 dias de trabalho e esforço. Sua opinião, meu irmão, podemos falar que cada um desses dias é uma era geológica? Meu irmão, dia é a forma de Deus falar conosco. Deus, assim, porque para a gente poder entender, pensa lá no hebreu, o hebreu não era tão científico, Deus precisava expor isso para um hebreu do Antigo Testamento, e ele vai dizer, não, foi um dia. Podemos pensar em dias que na verdade são milhares de anos? Não? Por quê? Agora eu quero saber, por quê? O microfone. A Bia falou que a tarde é amanhã do primeiro dia, depois do segundo, do terceiro. Rapaz, mas à tarde não podiam ser os primeiros milhares de anos e amanhã os outros milhares de anos, amanhã a primeira, a segunda. Você matou a brincadeira, Eli. Veja, meu irmão, é a tentativa de conciliar a visão científica de nós pensarmos que o mundo tem milhares de anos. E aí eu não vou entrar na discussão de evolucionismo, da idade da Terra, teoria da Terra jovem. Vou só dizer para você que tem um negócio chamado teoria da Terra jovem. Põe no Google lá. Deixa o Adalto agora te explicar um pouco mais sobre a teoria da Terra jovem. Por que, meu irmão? Por que Deus precisaria de milhares de anos? Qual seria a necessidade de Deus evoluir o mundo? Deus não poderia fazer o mundo como ele é? Deus não cria as coisas ex nihilo, a partir do nada. Deus não poderia estabelecer as coisas como elas são e, a partir daí, organizar o mundo de forma que ele funciona e ele é sustentado pela providência de Deus? Me parece mais que essa tentativa é de tornar a Bíblia cientificamente explicável. Então, essa é a grande questão. É muito difícil, às vezes, debater no campo científico, e aí nós dizemos, não, Gênesis capítulo 1 é só uma alegoria. Os dias ali, eles são assim, uma forma de linguagem. É porque Deus usa isso em outros textos, é verdade, mas nesse não, meu irmão. Por que mas eu vou te falar, Deus é preguiçoso. Que férias longas o 7º dia, hein? Quantos milhares de anos Deus descansou no 7º dia? Você vai ter ainda uma visão que vai te dizer assim, não, os primeiros dias, até a criação dos luminares, eram eras geológicas. A partir da criação do Sol e da Lua, te peguei ali. A partir da criação do Sol e da Lua, ali passam a ser dias literais. Você tem essa ideia. Como explicar que a Terra evoluiu há milhares e milhares de anos? Meu irmão, quem disse que a Terra evoluiu há milhares e milhares de anos? Né? Então, mais uma vez,
Falei e saí correndo. Hoje, pelo menos, não vamos discutir esse assunto. Há boa discussão para isso, não hoje, tá bom? Mas nos importa pensar num ato criacional de Deus, num tempo de 7 dias. E por que 7 dias? Didática, meu irmão. Didática. Deus está estabelecendo a rotina de vida do homem que se estabelece desde todos os tempos. Pense, e aí deixa-me fazer a aplicação aqui, né? O Rodrigo falou sobre mandato espiritual, a guarda do dia do Senhor. Preguei sobre isso recentemente na igreja. Quando Deus estabelece o dia do descanso, o dia que Deus tem prazer, alegria e o santifica? Na criação, meu irmão. Então o domingo é um dia para ser bem guardado, é um dia para ser bem gasto, e bem gasto é gastá-lo no descanso, nos cuidados da família, a parte das atividades comuns e rotineiras, e um dia que é dedicado ao Senhor. Então, você precisa dar tempo para Deus aí, nesse período. Uma coisa que eu acho interessante também na questão da criação, um dia desses eu estava falando sobre tempo histórico, tempo geológico e tempo histórico. O tempo geológico é a partir de tudo que foi criado, e o tempo histórico, o tempo geológico, né? E o tempo histórico é a partir da ação humana, ou ação antrópica, é a partir do momento que as sociedades começam a se formar, se organizarem, etc, etc. E aí a gente tem toda essa estrutura de superfície pela ação humana. Agricultura, construção de casas, aproveitamento de tudo que é da natureza para benefício da humanidade, essa é a ação humana. E eu fiz uma pergunta para os alunos, falei assim, por exemplo, você pega a lei de Lavoisier, que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Aí eu até falei para eles assim, como que isso pode não confrontar essa questão do Lavoisier em relação, por exemplo, à questão bíblica, que Deus criou todas as coisas. Porque se ele afirma, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, aí eu dei exemplos para eles daquilo que são agentes transformados. Por exemplo, você pega o famoso bombril, você encharca ele de água, ele se transforma em óxido de ferro. As folhas que caem das árvores não se perdem, se tornam adubo. E aí eles começaram, minha mãe põe casca de ovo lá, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei para eles assim, mas a questão do nada se cria, por que ele diz isso? Ele não está sendo, de certa forma, herético, porque todas as coisas já foram criadas, então não precisam ser recriadas. Por isso que o conceito básico dessa lei é que nada se perde, tudo se transforma. E nada se cria porque tudo já foi criado. Então não precisa passar por, Deus precisa recriar de novo novos animais, Deus precisa repor animais, Deus precisa repor as grandes florestas. Não, isso não incide, né? E só para terminar, a questão dos astros, por exemplo, agora nós estamos experimentando a partir desse mês o quê? O inverno. Aí começa o quê? O solstício de inverno. A incidência maior de luz no hemisfério sul e etc, etc. Depois nós teremos o equinócio de verão, onde teremos igualdade, tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul, de luz solar, de incidência, de luz solar. E aí a gente vai passando por todas essas transformações naturais que às vezes a gente não entende. A gente pensa que o problema está no horário de verão, né? Mas não, o problema não. Né? A questão está no solstício e no equinócio, que determina onde os dias serão mais prolongados, onde as noites serão mais prolongadas, por causa desses processos que são naturais, atos da criação de Deus. Viu, diretor, lá na sua escola, lá, hein? Tá botando, seu professor, tá botando fogo nos meninos. Que Deus nos dê escolas confessionais, né, irmãos? Os meninos ouvir Lavoisier com pensamento crítico. Esse é o maior problema, né? É o menino ouvir a professora e falar, será a professora? Maria Helena diria na escola, seria, professora. Tantos milhões de anos, seria. Então, é a forma como você vai pôr a teologia, pôr a tua cosmovisão a serviço da ciência, né? Ou a ciência a serviço da tua cosmovisão e ter um olhar crítico. Então, a ideia fundamental como um cientista comum, né, um cientista cético, vai tratar nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, a matéria é eterna, a matéria existe desde sempre, por isso nada se cria e nada se perde. A cosmovisão bíblica vai dizer, tá bom, pode ser que hoje nada se cria, nada se perde, mas a Bíblia diz que no começo tudo foi criado,
e que no final tudo será recriado, esse mundo será desfeito e refeito. Então, professor, você está certo por enquanto. O durante está correto, o antes e depois a gente vai ver diferenças. E aí, meu irmão, essa é a grande crise, né? Essa é a grande crise. Deixa eu dar uma dica para você. Converse com o Rodrigo sobre isso. Converse com o seminarista Rodrigo sobre isso. Sobre como você pode lidar com os teus filhos estudando física, com os teus filhos estudando biologia e aqueles pontos que contradizem a Bíblia. E agora, pastor, o que eu faço? Meu irmão, vamos ler com pensamento crítico, olhar essas coisas à luz da Escritura, tendo a Bíblia como autoridade sobre a ciência. A ciência está mudando constantemente. Gênesis 1 é como é desde que foi inspirado. Então, nós vamos sempre manter o passo aqui. Você tem, então, semanas, né? O solstício vem por aí, turma, alguns ansiosos pelo verão, né? Gira rápido aí, sol. Não vai rolar, meu irmão, não vai rolar. Até mesmo que quando você faz aniversário você não gosta, então vai com calma. Deus estabelece tempos, Deus estabelece eras neste ato de criação, e Ele vai fazer isso em dias literais, 7 dias, e Deus está ensinando o homem a viver, ensinando o homem a descansar, né? Se você anda cansado, Deus não se cansa e não se fadiga, e ainda assim Ele descansa no 7º dia. Muito bem, meu irmão. Beleza, entendemos aqui, firmamos o passo de que temos um ponto de partida, um ato só de Deus. Deus, em uma criação, não em várias, em um momento onde Ele cria Satanás, Ele cria todas as coisas, põe ordem no mundo, separa aquilo que precisava ser separado e ordenado. Agora, então, Deus começa um relacionamento com o homem. Tudo que Deus fez é bom, agora no 6º dia Ele cria Adão e Eva, e eis que isso é muito bom. A coroa da criação, falamos disso lá no mandato cultural, a diferença dos homens e dos animais. Mas responde essa aqui, Eli, você que é o cara da resposta. Algumas perguntas são... O Evandro já estava te trazendo o microfone, você fica esperto que eu estou na sua cola, hein? Algumas perguntas são mais difíceis de responder do que outras, e nós precisamos pensar aí em como lidar com elas, tá bom? Segundo ponto aí da nossa aula, uma pergunta para nós introduzirmos e pensar. Por quê? Né? O porquê Deus criou o mundo? Ele foi obrigado a fazer isso? Deus precisava criar o mundo? E aí, meu irmão, o Tiago está com um cara que está com aquela pergunta. Tá bom. Muitas, algumas. Me ajuda aí, meu irmão. Por que Deus criou o mundo? Mariana, Deus precisava criar o mundo? Por que Ele fez o mundo? Qual a razão dele olhar? É que eu ia falar que Ele acordou e pensou. É que Ele não acordou. Ele Teve não essa dormiu. ideia. Por que Deus fez o mundo? Porque eu não sei. Mas porque ele quis, mas se ele precisava, se ele foi obrigado, acredito que não. Tá, o mundo era necessário. Essa é a ideia. O mundo era necessário? Não. Temos uma voz destoante aqui, né? Não faz nada que não é perfeito. Ele quis. Não, Ele quis, mas Deus não faz nada que não é perfeito. Acho que A ideia da Amanda é boa. Vamos pensar assim, olha. Se os planos de Deus são sempre perfeitos e Ele quis fazer, a Amanda está dizendo, se tudo quanto Ele faz é bom e Ele quis, necessariamente Ele deveria fazer. Porque se criar o mundo é bom e Deus faz tudo que é bom, não fazendo o mundo, Deus seria mal em deixar de fazê-lo. Aula de lógica. Vamos lá, irmãos. Quais as razões para Deus criar o mundo? Por que Deus criaria você, Ramon? Quais as razões de Deus criar o mundo? Eu acho que Deus criou o mundo para mostrar o quão maravilhoso Ele é. E quão soberano, assim, para a criação dele, né? Uhum. Ele é atemporal, em algum momento, Ele faria algum ser, né? Que fosse a sua imagem e semelhança. Eu penso assim. Evelyn, por quê?
Quais as razões? Existe necessidade? Necessidade, acredito que não. Mas ele criou para a glória dele, acredito. Mas não existíamos, que acabamos de falar, pô. Aí não, Clóvis, aí você me quebra. Calma. Você falou calma? Ah, em alma. Em alma. Existíamos antes em alma? Vou voltar lá, assim, ó. Um ponto lá da antropologia, né? Logo nós vamos ter que revisar esses estudos, há muitos irmãos novos na igreja. Morte é separação de quê, meu irmão? Corpo da alma. Existe alma sem corpo, corpo sem alma? Estão separados momentaneamente pela morte, né? Não deveria. Deus está nos olhando como um ser só. Por um período nós ficamos separados e a ressurreição é tanto de corpo quanto de alma. Então, por isso, Clóvis, a gente não consegue pensar, não há uma possibilidade de pensar no homem, alma e sem corpo. E aí essa é uma ideia, assim, não que o Clóvis esteja trazendo essa ideia, né? Mas você vai ter bem aquela ideia de volta ao lar, sabe? De volta ao lar. O Espiritismo aí dizendo, nós estávamos todos lá vivendo no mundo paralelo e sei lá como funciona isso aí. Tá difícil estudar Calvino, irmão. Eu não vou gastar tempo lá com Espírita, não. E aí, em um determinado momento, você encarna, ou seja, num outro mundo, né? Num mundo espiritual, numa outra esfera, talvez você existisse. Mas aí... Existe só um céu? Não, Clóvis, aí você me quebra, cara. Só um céu. Só um céu. Bem determinado, bem definido para a Escritura. Também não sei de onde viria essa ideia. De verdade, assim. Eu acho que não... Cabala judaica. 10 sefirot. Irmãos, agora... 7 estágios, e aí dependendo, você vai subir, descer, né? Mais certo. O é cobertura. O Jorge resumiu aqui, irmão. 7ª é a cobertura, né? Então, se você for um bom crente, você vai morar lá no triplex celestial lá, né? Vou trazer de volta. Irmãos, nós fomos de João Calvino a Léo Jaime agora, assim. Vamos... Não, mas o Jorge... Sim. Pensando tecnicamente, se Deus houve intenção de Deus. Pensando tecnicamente, havendo intenção de Deus em criar um mundo, os seres humanos e tudo aquilo que Ele resolveu criar na sua soberana vontade. Tecnicamente falando, por esse plano elaborado de criação, deveria existir um local para que essa criação se estabelecesse. Tecnicamente falando, ele teria como obrigação de criar esse espaço. Não obrigado no sentido assim, agora eu vou ter que fazer, não posso voltar atrás, não tem jeito. Não, não é isso. É obrigado no sentido técnico. Tal como, por exemplo, você precisa estabelecer uma zona aeroportuária num determinado país. Obrigatoriamente você tem que encontrar um local adequado que seja... em todos os aspectos, adequado àquilo que você intentou construir. Mais ou menos seria basicamente isso, tecnicamente falando. É lógico que, apesar do apóstolo Paulo dizer que nós temos a mente de Cristo, mas dizer no sentido, Deus intencionou isso, por isso, é mais complexo. Eu vejo, por exemplo, numa situação progressiva, no sentido das coisas que vão acontecendo no tempo de Deus, por exemplo, é a questão do céu. Obrigatoriamente, Deus não tem que nos ceder espaço aonde Ele está, que é o céu de Deus. Mas o próprio Senhor Jesus fala o quê? Olha, eu vou preparar-vos lugar para que onde eu estiver, vós estejais também. Então, assim, no sentido técnico, se há essa intenção de redenção, de remissão, de justificação, de salvação dos filhos de Deus, há também
Deus já tem de antemão estabelecido um lugar para isso. Então, de certa forma, assim, tecnicamente falando, há um porquê e há uma obrigatoriedade disso. Não sei se eu fui muito complexo, mas é isso. Segura aí. Não, deixa eu só segurar a discussão. O Vinícius está lá também, quer já falar, ele quer subir no 9º céu. Desculpa, que Paulo comenta sobre 3 níveis de céu, né? É que a gente fala sobre a atmosfera, a gente fala sobre o céu celeste, onde estão as estrelas, e o céu, que às vezes é chamado de paraíso, às vezes é chamado de alguma outra forma, onde habitam os anjos. Né? E aí existe essa diferença também entre 7 céus, que é coisa judaica, é algo que não está escrito de forma alguma em nenhum lugar. Né? Então, existe essa diferença de numeração e da nomenclatura céu, muitas vezes, que pode, às vezes, confundir e criar algum tipo de desentendimento. Sim. Não, e a ideia de terceiro céu de Paulo, né, Paulo fala, né, que foi levado ao Senhor, não sabe se no corpo ou fora do corpo, é um texto complexo, difícil de definir a ideia, é aquela ideia mesmo, como você tem igrejas pentecostais dizendo, visite a igreja do irmão que foi ao céu e ao inferno. Será que é isso? Paulo visitou o céu. Nos parece que não é essa a certa interpretação do texto, né? A gente sabe que Paulo esteve com Cristo, ele vai dizer isso algumas vezes, e aí nós dizermos, né, categorizar o céu, e aí é uma coisa que a Escritura realmente não faz. Deixa eu voltar, sabe, meu irmão, rebobina a fita aqui agora, né? Tá vendo, Jorge, por que a gente, às vezes é difícil fazer o aquecimento, cara? Porque a gente vai longe, às vezes, né? Um assunto puxa o outro. Deixa eu voltar lá na resposta do Ramon e da Evelyn lá, sobre por que Deus criou o mundo. Lembre-se, meu irmão, é aqui que nós estamos discutindo, e nós somos daqui até o triplex e voltamos, né? A Carla vai ter um triplex no céu, tenho certeza. Tem uma série de TV que contava que as pessoas terão no céu a casa do que elas planejaram na terra. Aí o primeiro episódio é engraçado, aí depois o céu, na verdade, é o inferno e o bonzinho é o capeta, e aí vira uma... Nossa, horrível. Nem sei o nome para não te citar aqui, não ficar gravado. Ramon nos disse, Deus fez porque Deus, ele quer se manifestar. Meu irmão, achamos aqui o ponto que nós precisávamos. Deus quer se manifestar. A Evelyn nos falando, Deus criou o mundo para a sua glória. E nós temos até aquela crise de, Deus criou o mundo para a sua glória. Nesse caos, Deus criou o mundo para a sua glória com um submarino que a turma morre, e aí na mesma semana naufraga um barco de refugiados indo para a Grécia e morre mais 100 pessoas. É que essa notícia não foi tão veiculada, né, meu irmão? Essa aí você não leu. A turma não tinha grana que naufragou lá, e não dá ibope. É que naufraga sempre, né? Barcos de refugiados. Morreram mais 100 pessoas, homens, mulheres e crianças. Esse é o mundo que vai dar glória a Deus. Normalmente, meu irmão, essa pergunta aqui surge mais enfática quando nós estamos debatendo sobre predestinação, quando nós estamos falando sobre decretos, dizendo que Deus sabe o que faz e Ele faz todas as coisas para um determinado fim. Normalmente, nessa aula, alguém pergunta, por que Deus criou o mundo? Não era melhor nada ter acontecido? Irmão, deixa eu falar do que palpita meu coração aqui. Seria melhor, Denis, fala para mim uma boa traquinagem do Eric que ele já aprontou. Uma só. Uma boa, assim, bem simples. Não, assim. Uma boa. Desapareceu na praia. Um anjo do Senhor, né? Desapareceu na Pecom, semana passada. Deu trabalho para vocês? Está acostumado. Seria melhor não ter tido o Eric? Tornozeleira eletrônica é o que estão sugerindo. Né? Seria melhor não ter tido o Eric porque o Eric deu trabalho. Ter trabalho não faz parte da criação de um filho e você vai corrigi-lo e ensiná-lo para um determinado fim. Meu irmão, isso aqui é uma fagulha do que a gente está pensando. Deus criou o mundo apesar do pecado. Deus criou o mundo para a sua glória, Deus criou o mundo para se relacionar com o homem, para mostrar quem ele é, e apesar do caos e do pecado, no final de todas essas coisas, como o Denis lá, né, aos 90 anos vendo o Eric ser avô e o Denis bisavô, agora o Denis vai dizer assim, foi bom ter educado esse menino, deu tanto trabalho, foi bom,
Deus o redimiu, sabe? Você olha assim com gratidão. A Bíblia nos diz que Cristo, meu irmão, Isaías 53, o Senhor Jesus verá o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará, sua alma estará satisfeita com isso. Deus tem propósito para o mundo, Deus tem razões para criá-lo, apesar do pecado. Então, pense, Deus nos vai mostrar muitas características suas através da criação. Ainda que Gênesis capítulo 1, capítulo 2 não nos falem detalhadamente sobre essas razões, a Escritura vai nos expor diversas razões pelas quais o mundo foi criado. E é aqui que nós entramos agora. Quer falar ainda, Vinícius? Era sobre o céu, né? Não, é só porque eu queria frear o céu aqui. O Alexandre aqui consumou aqui no Paulo, pronto. Paulo, terceiro céu, fechamos aqui. Vamos voltar, né, para aquilo que nos propomos hoje. Isso aí vocês fazem com o seminarista, gente, quando ele estiver aí. Faz com o presbítero Arsênio. Põe o Arsênio no sufoco aí. Brincadeira, irmãos. As questões que propriamente são bíblicas, nós as tratamos, mas hoje nos propomos a falar agora sobre os motivos da criação. Com a terrinha que gira de novo, não sabia. Irmãos, me perdoem pelo slide, não sabia que ficaria escuro assim. Espero que todos consigam enxergar aí algumas das razões que nós vamos falar. Primeira delas, meu irmão, a Mariana estava certa. Por que Deus fez a terra? Porque Ele quis. Eu sou Deus, ato livre da sua soberana vontade. De fato, este é um ponto de partida. Deus nunca está sendo compelido por algo, Deus nunca está sendo obrigado como se o devesse. Ele é a fonte das coisas, meu irmão, e não há quem o exija. Então a primeira das 5 que nós vamos tratar hoje é essa: Deus faz sem reservas a partir de si próprio. Ele é a fonte de todas as coisas. Mas pastor, não pode ser. Claro que não, meu irmão. Você não é assim. Você é finito. Você está aprendendo e conhecendo. Deus é a fonte do conhecimento. Não queira mensurar Deus pela sua experiência. Então nós temos claramente a ideia de que Deus vai fazer a partir de si mesmo. Pedir para o Jorge Carioca ler para nós aqui, por favor, Romanos 11, verso 33 a 36, texto famoso onde Paulo nos expõe esse princípio. Romanos 11, 33 a 36. 33 a 36, né? Só um segundinho. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Veja, meu irmão, o apóstolo Paulo está discutindo neste texto, ou está concluindo esse texto, um assunto do campo dos decretos de Deus. Está falando sobre salvação. E a sua exclamação agora é dizer: quem foi conselheiro do Senhor? Quem primeiro deu a ele para que ele seja restituído? Todas as coisas partem de Deus, e o Senhor, por meio dele e para ele, fez a Roseli. Você não entendeu isso ainda, meu irmão? Sabe aquela turma que a gente gosta de brigar com Deus, questionar o Senhor, decidir quem nós somos, o que nós somos, por que nós somos, as minhas razões de viver, porque eu estou aqui, você quer encontrar razões, você é criação do Senhor, você veio dele, você vive por meio dele e a sua finalidade é para ele. Nós temos assim uma das razões bem claras da criação. Deus fez todas as coisas para si, a partir de si mesmo. Deus é autossuficiente, o único ser na existência do mundo, do cosmos, né, do universo, que é por si mesmo dessa forma. Gostoso nesse texto é bater nos neopentecostais, né?
Bater no bom sentido. A turma aqui quer encontrar razões para a criação. Razões do tipo, Deus se sentia sozinho. Calma, nós vamos falar sobre comunhão, sobre relacionamento. Mas Deus não se sentia sozinho, meu irmão. Deus quis se relacionar? Quis. Se sentia sozinho? Não. Deus fez porque Ele tinha algo muito precioso a criar. Não, a glória está no Criador e não na criação. Então o texto está nos mostrando que, essencialmente, as coisas partem do Senhor e não ao contrário. Veja aí um segundo ponto importante para nós. O verso 25, como cada um dos atos de criação, cada um dos dias, nos dá uma avaliação de Deus sobre a criação. Deus fez e viu o Senhor que era bom. O Senhor viu que era bom. E nós precisamos olhar e entender que a bondade é algo essencial de Deus. Deus faz todas as coisas de forma boa e perfeita, e se aquilo que o Senhor faz é bom, a sua criação é boa, Deus fez a criação para manifestar a sua bondade. Todas as coisas que o Senhor faz são boas. Essa referência bíblica aqui, um crente pode me falar de cor, por favor, meu irmão, um crente que declame, João 3,16. Mas tem a vida eterna. Viu? Declamou igual o menino da classe lá que tem que decorar o versículo. É o da EBF. Tema da EBF esse ano. Tema da EBF esse ano, Vinícius. Mas quero mais ênfase na próxima. Meu irmão, Deus amou o seu mundo criado por Ele. Como é que surpresa que há nisso? Parece que quando nós conhecemos João 3,16, nós olhamos o caos do pecado e pensamos, como Deus poderia amar isso aqui? Como Deus poderia ver bondade? Ele fez, meu irmão. E aí, às vezes, a nossa cosmovisão é mais curta quando nós, às vezes, nos convertemos e conhecemos primeiro o Evangelho para depois pensar em outros temas bíblicos. Deus cria o mundo por causa da sua bondade e do seu amor. Pastor, mas tudo bem falar de bondade no ato da criação, as coisas são perfeitas. Sabe, imagina como seria, será que os cachorros tinham a cara amassada quando foram criados? Sabe assim, o mundo de forma linda, meu irmão, maravilhosa. Sabe aquele negócio, Mariana e Brumadinho não existiam, o mundo, havia perfeita harmonia na criação, não haviam desastres. Não tinha nenhum Titanic para se ver no fundo do mar, só mar mesmo, e Deus o fez de forma perfeita. Como nós falaríamos disso agora no pecado? Como falar de bondade e agora estender a bondade e o amor como sinônimos? Deus é bom e está manifestando isso agora em pecado. E é o contexto de João, não é o de Gênesis. Meu irmão, ainda fico lá com a resposta do Ramon. Deus queria mostrar quem Ele é. Como é que você conheceria a misericórdia de Deus sem o pecado? De alguma forma, Deus, na sua soberania, e eu posso recorrer ao primeiro ponto, porque Ele sabe o que faz, porque Ele faz a partir dEle mesmo, Ele entendeu que, permitindo o pecado no mundo, nós poderíamos conhecer a profundidade do seu amor, nós poderíamos conhecer a sua misericórdia, nós conheceríamos a justiça de Deus e saberíamos que não há outro tão justo quanto Ele. Nós conheceríamos agora o perdão do Senhor. Nunca teríamos conhecido se o pecado não tivesse entrado no mundo. Seria melhor não ter tido Eric. Deus está dizendo, é melhor que o mundo seja criado, apesar do pecado, para que mesmo no pecado eu manifeste o meu amor e a minha bondade, perdoando os pecadores. Mas pastor, os ímpios estão lá. Amém, meu irmão? A justiça de Deus é que condena o inferno. O inferno não é uma mancha na glória de Deus, como alguns querem dizer. Você tem aí os aniquilacionistas que estão dizendo assim, não, depois de um certo momento, os ímpios serão todos destruídos, ninguém vai ficar sofrendo no inferno. Os ímpios serão destruídos porque como um Deus bom poderia permitir que o inferno existisse? Porque o inferno é a manifestação da sua justa ira. Ela é justa, ela traz consigo toda a justiça de um justo juiz. Aqueles que estão lá são culpados pelo que fizeram e isso é a manifestação da ira do Senhor. Isso não é uma mancha no caráter de Deus. Isso não é uma mancha no novo céu e na nova terra, a existência do inferno. Então veja, Deus está criando o mundo
para manifestar, para expor a sua bondade, o seu amor. Por isso Deus criou o mundo, por amor. Parece uma resposta romântica, né? Deus criou por amor. E a gente tem um entendimento bíblico aí realmente no amor de Deus. Ailton, por favor. Evandro, você... Ailton aí do lado. No final desse versículo fala da vida eterna. Para que nós tenhamos vida eterna. Sim. Por isso que Deus criou também. Para que nós tenhamos vida eterna. Deus tem uma finalidade para o seu mundo, irmão. Deus não soltou as rédeas, não. A gente está no meio do canteiro de obras, né? Tem um trator apitando, um pedreiro gritando, uma bagunça, uma sujeira. Calma, querido, você não vai morar nessa casa aqui, não. Quando você vier morar, de fato, as coisas estarão bem alinhadas. Vai ser a casa lá que o Jorge está projetando, né? O Jorge está fazendo lá uma casa linda e maravilhosa. Vai lá ver agora. Pergunta se alguém quer morar naquele canteiro. O mundo está em obras, meu irmão. Como o Ailton bem nos lembra, Deus tem uma finalidade para este mundo. Deus ainda não completou a sua obra e isso há de ser completo na sua bondade, na sua santidade. Um terceiro ponto, comunhão. Vai lá, Salvador. Podemos dizer que o primeiro ato de expressão de amor aconteceu no Éden, porque ele falou que se eles comessem, certamente morreriam. Porém, o primeiro ato de misericórdia foi, eles não morreram, eles foram destituídos da graça de Deus. Olha, vocês pecaram, agora vocês não vão estar mais na minha presença, mas eu não vou matar vocês, porque eu amo a minha criação. Podemos entender dessa maneira? Podemos, mas eu acrescentaria um elemento aí, a ideia de redenção. Por quê? Porque eles morreram. O pecado não é a morte imediata, mas é a partir daí eles são suscetíveis à morte. Em determinado momento, eles morreram. Mas a turma do encontro de casais lá em casa ontem, né? A gente saiu, a gente passou a tarde lá estudando, e ontem falamos sobre o pecado e como afeta o casamento. Você vai ver Adão e Eva pecando, transgredindo a lei de Deus, e Deus demonstrando amor no Éden. Deus se voltando em direção a eles, derramando a culpa de morte deles sobre um animal inocente, por coincidência, né, meu irmão? É um cordeiro. O que será que Deus está ensinando ali, né? É Cristo presente no texto. E aquele cordeiro é morto, as suas vestes são tiradas para vestir Adão e Eva, e então Deus vai despedi-los do paraíso. Eles haviam feito roupas para si mesmos, costurando folhas, e Deus diz, não, espera aí que eu vou preparar algo melhor para vocês. Esse é um ato de redenção, Deus demonstrando misericórdia, demonstrando amor, bondade. É realmente algo já presente ali no Gênesis. Meu irmão, pacto das obras e pacto da graça, lembra aí, não? Lembra desse texto? Lembra desse texto? Não tem um texto, né? O pacto das obras. Quando termina o pacto das obras? Vamos lá, irmão. Quando começa o pacto da graça? Fresquinho na sua memória, recente. Eu dei essa aula aqui. Quando Adão peca, termina o pacto das obras. Não é? Você esperou eu falar, né, cara? Adão peca, termina o pacto das obras. Do pecado de Adão para frente, meu irmão, ninguém é salvo por obra. Só Adão poderia se manter em santidade. Dali para frente é graça. É o pacto da graça. Deus está usando graça já ali naquele primeiro evento. Tá bom? Então, a segunda razão, bondade e amor. A terceira razão, agora sim podemos falar adequadamente sobre comunhão. Veja aí. Deus é relacional. Olhe 3 textos que curiosamente nos falam ali já na gênese do mundo, nos primeiros tempos, sobre a criação de Deus e como Deus se relaciona com ela. Pedi 3 irmãos aqui, por favor. Pedi para o Luiz Fogaça ler para nós Gênesis capítulo 3, verso 8 e 9. Pedi para o Flávio ler Gênesis 5, 24. E o Tiago, formado no catecúmenos agora, só falta passar no conselho, capítulo 17, verso 1. 3 textos aí que nos falam sobre relacionamento. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou:
onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Pode ir o próximo, vai lá, Flávio. Enoque andou com Deus, e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. E por fim, Gênesis 17:1. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Deus não criou o mundo porque ele era solitário e precisava de amigos. Não foi por isso, meu irmão. Mas uma vez que Deus criou o mundo, uma das razões envolvidas na criação é a comunhão. Deus nos fez diferente dos animais. Deus tem verdadeira comunhão conosco. Você fala, tem comunhão com o meu cachorro? Tem nada, irmão. Os animais são irracionais, eles não têm o que é necessário para desenvolver um relacionamento, para aprofundar-se no conhecimento. Eles agem por mero instinto. Deus vai criar um homem diferente. Deus vai criar um homem para o relacionamento. E o texto ali nos mostra um encontro de Adão com Deus, algo que certamente era recorrente. E na viração do dia, Deus vai procurar Adão e pergunta onde está, né? Falamos isso também ontem lá no encontro de casais, né? Deus não está brincando de pique-esconde, tá bom, irmão? Deus obviamente sabe onde Adão está. A pergunta de Deus é investigativa, é para sondar Adão, para requerer dele uma satisfação a Deus de por que você está escondido? Por que você tem vergonha? Agora, por causa do pecado. Então, olhamos mais uma vez para a gênese do mundo, para o primeiro momento de relacionamento. Deus fez o mundo para se relacionar. Deus estava com Adão, Deus se relacionava com ele. E talvez venha mais uma vez a ideia de que o pecado rompeu isso. De fato, meu irmão, o pecado trouxe afastamento entre Deus e o homem, mas não um afastamento total, não um afastamento definitivo. Deus, por sua graça, vai redimir os homens e reconciliá-los consigo. Daí você ter homens como Abraão, que Deus está dizendo: Abraão, anda na minha presença, vem comigo, seja um companheiro, seja alguém que se relaciona comigo, que me conhece, alguém com quem eu falo e alguém que fala comigo. Deus está nos convidando para um relacionamento. Deus fez o mundo para que o mundo seja um mundo de nos relacionarmos com Deus. A tal ponto de Enoque ser transladado. Enoque fez algo lá misterioso. Ninguém sabe ao certo como se deu esta cena. Enoque vai ter com Deus. A mesma coisa o profeta Elias, sempre confundo Elias e Eliseu, quem é quem, né? Elias sobe numa carruagem de fogo, numa carruagem como de fogo, em algo que se parecia, né, com isso, né? Os cavalos de fogo. Aí a turma já quer cantar uma música: Senhor, manda os teus cavalos de fogo. A turma gosta dessas coisas, né? Ali sim, meu irmão, é uma figura para tentar explicar o que aconteceu. Você vai ver Elias, você vai ver Enoque, e o texto é muito claro dizendo: Enoque andou com Deus e foi tomado para si. O texto, a única ênfase, a única informação que nós temos é que Deus chamou este homem para si porque ele era próximo do Senhor, era alguém que vivia em profunda comunhão. Então, se você, meu irmão, tiver profunda comunhão, quem sabe você não trabalha na segunda, né? Deus o tome para si. Não vemos outros episódios na Bíblia a não ser esses dois, mas fato é que Deus está chamando os homens à comunhão. Deus fez o mundo e Deus se relaciona com ele. O Senhor não está afastado, o Senhor continuamente tem relacionamento com a sua criação. Quarto ponto, meu irmão, Deus fez o mundo para adoração e serviço nosso, para nós vivermos em serviço ao Senhor. Deus foi motivado, perdoem o erro, a criar e se revelar para que, aprendido quem Ele é, houvesse adoração. Deus nos criou para adorá-lo. E isso não é o fato dele ser egocêntrico, meu irmão. Deus não queria bajuladores. A adoração é serviço. Nós somos criaturas a serviço do Criador. Essas coisas se completam. Elas não são uma subordinação pecaminosa. Isso é a forma adequada, é a finalidade para a qual nós fomos
feitos propriamente. Então, você foi feito para adorar a Deus. Veja um texto aí que é muito curioso e nos mostra uma cena dessa, de Deus chamando os homens para si, revelando a sua glória através da criação. Êxodo capítulo 19, dos versos 16 a 19. Pedir a Flávia que leia para nós, por favor. Pode ler, minha irmã? Êxodo 19, verso 16 a 19. Ao amanhecer o terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte e muito forte clangor da trombeta, de maneira que todos os povos que estavam no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo para fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava porque o Senhor descera sobre ele, em fogo. E sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Veja que curioso esse texto. Deus está separando seu povo, saindo do Egito e chamando o seu povo a servi-lo. Olha como Deus vai transtornar a natureza, né? A presença do Criador ali, estremecendo o monte fumegava, é mesmo ali algo parecido com um vulcão, e não é um vulcão propriamente. Havia uma espessa nuvem sobre o monte, dali saíam trovões e relâmpagos, e vez ou outra se ouvia um som de trombeta, né? Um alarido forte no monte. Eu acho que esse é um convite mais duro do que quando nós lemos um texto dizendo: irmãos, vamos louvar a Deus esta noite, né? Imagine você ali ao pé do monte, vendo essa cena, o chão tremendo sobre os seus pés, você vendo espessa fumaça saindo, um grande barulho, e agora Deus vai chamar Moisés para dentro do monte e vai falar com o povo como o povo deve servi-lo. Deus está se relacionando com o seu povo, e Deus está demonstrando que tipo de relação é essa. Essa não é uma amizade de entre, sente-se, põe os pés sobre a mesa e não precisa tirar os sapatos, né? Se vale até a ilustração, né? Deus vai chamar Moisés e vai dizer: tira a sandália, você está em terra santa. Deus está chamando o homem para um serviço a Ele. Meu irmão, nós não somos servidos por Deus, nós não vivemos para ser servidos pelos homens, para viver uma vida de tranquilidade e brandura neste mundo. Nós somos servos, essa é a nossa criação, para isso fomos feitos. Você fala: não, pastor, Deus me livre, eu não vou servir ao Senhor, eu não tenho essa servidão toda, não. Eu prefiro gastar tempo fazendo as coisas para mim, prefiro gastar tempo trabalhando um pouco mais, ganhando um pouco mais de dinheiro, prefiro gastar tempo curtindo um pouco mais na praia. Meu irmão, você está adorando, você percebeu? Você está adorando o teu sustento, o trabalho, ele é o alvo da sua adoração. Você está servindo ao seu patrão, seria muito melhor servir a Deus. Você está servindo ao teu próprio coração, que fala assim: vamos procurar um pouco mais de descanso, que é melhor para nós. E aí você olha para o seu coração, concorda e vive uma vida idolátrica em busca de descanso, almejando a paz e nunca a encontrando, porque Deus nos fez para Ele, e o nosso coração sempre anda insatisfeito enquanto não nos vemos nele. Meu irmão, viver uma vida que não tem por alvo único o Senhor é viver uma vida frustrada, e cada um vai manifestar essas frustrações em uma idolatria diferente. Pense, nós estamos falando de por que Deus criou o mundo. Deus criou porque Ele é autossuficiente, porque Ele é bom, porque Ele quer comunhão contigo, e Ele está te chamando para adorá-lo. Veja como todas essas coisas se ajuntam. Você serve aquele que não serve ninguém. Você serve Deus de uma forma, Ele é autossuficiente, você é dependente dEle. Você vive em comunhão com Ele, você recebe do seu amor, da sua bondade. As coisas vão se encaixando e nós vamos entendendo um pouco mais de por que fomos criados. Quando nos desviamos disso, meu irmão, a frustração é certa. E olha, esse trono aqui é sempre ocupado, viu? Ninguém vive sem servir, ninguém vive sem adorar. No mínimo você adora o Deus errado. No mínimo você está servindo o seu próprio umbiguinho, né? Vivendo uma vida
para os nossos próprios pecados. É melhor servir a Deus, né? É melhor servir a Deus. Por fim, a última das razões, a sua glória. Deus quer ser glorificado. Veja aí, Salmo 19:1, Romanos nós já lemos. Vou pedir para a Vanessa, que está com o celular na mão aí. Pode ser, Vanessa? Salmo 19:1. Essa moça de roxo aqui. Não, aqui. Vanessa, esse rapaz aqui, ele só fala Raschneischneigen. Voltou da Alemanha assim, sem... Então agora nós vamos readaptá-lo, né? Uma nova realidade para você, rapaz. Aqui não tem chucrute, aqui tem salsicha. Vai se adequar de novo, Evandro, a nós, né? E não abrimos mão, não. Os alemães que se virem sem você, cara. Muito bem, Salmo 19:1. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Olha qual é o trabalho da criação. Rodrigo pregou o Salmo 19 inteirinho aqui na igreja. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Todo esse primeiro trecho falando sobre um dia discursa outro dia, uma noite apresenta conhecimento a outra noite. Não há linguagem, não há palavra, mas se ouve a sua voz. Deus está se revelando na criação. Ele está mostrando a sua bondade. O que Deus fez é bom. Até o ímpio, meu irmão, num dia quente, vê aquela nuvem trovejando no horizonte e fala: uau, isso é bom. Deus é que fez, meu irmão. Deus está impresso na sua criação. E a criação dá glória a Deus. Isso é fantástico. Meu irmão, vou ter que chegar em casa, tirar uma fotinha lá do texto de Gênesis 1, de João Calvino, na Bíblia de Estudo Reformada. Li esse texto essa semana, que coisa maravilhosa. João Calvino descrevendo bem como a natureza da glória a Deus. Se alguém tiver uma Bíblia de Estudo Reformada, lá em Gênesis 1, tira uma foto, manda para mim lá no grupo da igreja. Deus está fazendo todas as coisas para a sua glória. Lembre-se aí de Romanos, como lemos, Romanos dizendo: porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória para sempre. Você foi feito para dar glória a Deus. E se você vive para buscar glória para si, para dar glória aos seus méritos, aos seus feitos, frustrado, incompleto. Você está usando assim, um liquidificador para bater cimento. Você está usando uma coisa fora da sua função. E você vai se estragar. E você não vai dar o resultado que deveria. E você talvez até em algum momento tenha uma fagulha de acerto. Mas, meu irmão, qual melhor seria viver uma vida perante aquele que não depende de ninguém, conhecendo a sua bondade e o seu amor, se relacionando com Ele, servindo a Ele em adoração, com o objetivo único de dar glória ao seu nome. Quão melhor seriam estas coisas? Afinal, meu irmão, a motivação que fez com que Deus criasse também o moveu através da história, à medida que sustentava o cosmos a despeito do pecado e dos seus efeitos. Não pense que essas razões que nós citamos aqui cessaram. Deus criou o mundo por elas e Deus sustenta o mundo por elas. A bondade do Senhor é visível, a independência do Senhor de todas as coisas é visível, a adoração é visível. São felizes os americanos que chamam o culto de serviço de domingo. Você não vem assistir não, meu irmão. Você é servo. Você vem prestar ao seu Senhor aquilo que lhe é devido. É neste espírito que nós precisamos lidar com o culto. Você não vai vir assistir para sair falando: nossa, o William buzinou o saco. Você viu que ele estava tocando e fez pim, fez uma nota fora? Você vem para servir ao Senhor com os teus irmãos, e por acaso um deles serve a Deus tocando saxofone. Algum deles vai servir a Deus cantando, pregando. Algum deles auxiliando na ordem do culto. Os diáconos estão fazendo o culto acontecer. A nossa vida é uma vida de serviço. Estamos todos juntos voltados para o Senhor. Então, assim que nós precisamos observar cada uma dessas coisas, continua acontecendo. Deus moveu através da história e sustenta o cosmos por essas razões. Por fim, meu irmão, algumas aplicações, e eu não vou fazer nada inédito aqui, senão trazer para você uma visão ampla sobre cada uma dessas coisas e pensar tão somente neste princípio.
conhecer o propósito para então cumpri-lo. Isso é criação. Isso é a criação de Deus. Deus lhe fez. E Deus lhe fez por determinados motivos. Deus lhe fez por determinadas razões. Entendê-las te fará uma boa criação. Entender Deus, entender a sua revelação, adorá-lo com conhecimento de quem Ele é, se relacionar com Ele, é para isso que você foi feito, meu irmão. O presbítero Lucas não quer que você venha na reunião de oração às 9 para preencher o número. O presbítero Lucas está sempre dizendo, irmãos, reunião do Deus, vamos participar. Nosso irmão está dizendo assim, venha se relacionar com o seu Senhor por meio da oração. Venha aqui servir a Deus, porque as orações dos santos são instrumento da vontade de Deus. Deus responde orações. Olha como isso muda o teu horário de acordar domingo, meu irmão. Entender a sua adoração, entender o amor, a misericórdia de Deus, vão mudar, como falei há pouco, né? No domingo passado, vão mudar o teu horário de chegar no culto domingo. Se você tem uma reunião com o chefe da empresa, semanal, às terças-feiras às 16, você chegaria atrasado, Jorge? Você viria assim, 5 minutinhos ele espera. Você tem um serviço ao Senhor da sua vida, ao seu Criador, por que não? E não fique com vergonha de vir atrasado, meu irmão, sabe? O menino vomita quando você está com o pé na porta, né? Tem que voltar para trocar de roupa. O seu pneu fura, alguém bate em você, tinha mais trânsito do que você esperava, um caminhão no caminho, faz parte, meu irmão. Mas como você se relaciona com isso? Veja, meu irmão, nós estamos falando de relacionamento com Deus. Nós estamos falando da glória do Senhor. Isso vai tocar como você decide as coisas. Sabe, coisas do tipo... Há um bom livro escrito recentemente que se chama Comer para a Glória de Deus, Elise Fitzpatrick. A glória de Deus vai mudar a comida da sua mesa. Se você entender por que você foi criado, qual a razão da sua criação, você consegue lidar melhor com o Senhor, viver uma vida espiritual de forma saudável. Entender a criação é entender quem você é, meu irmão. E você então se relacionar com Deus com esta boa, com esta plena saúde, tá bom? Meu irmão, dúvidas, colocações, perguntas, contar uma piada. Agora pode falar do terceiro céu, do sétimo céu, Clóvis. É um só, meu irmão, é um só mesmo. Não tem por que pensarmos, a turma da Cabala, o céu não é o único problema deles lá, tem muita coisa mais envolvida, né? Muito bem. Quem está aí? As crianças voltaram todas já?